10 anos, renovando a carta deles, que é exemplo de vida. Em nome de Jesus, Deus nos dê essa graça, é ou não é? Estamos aqui com a Elisângela hoje. Bom dia, Elisângela. Bom dia. Prazer te receber, viu? Você tá nervosa, né? Tô. Fica tranquila, fica tranquila. Tá nós aqui, ó. Tá tranquilo, tá tranquilo. A gente tá aqui pra ouvir uma história de milagre, né, Elisângela? Isso. Conta pra nós um pouquinho dessa gravidez. Você já falou que tirou carta na gravidez, Na então, gravidez. Quer dizer, você não parou, né? Mulher corajosa. Eu vou começar do início da minha gravidez, né? Quando eu soube que o meu filho ia ter problema no coração, foi quando a gente foi fazer um exame de rotina, chama aquele que... Do coraçãozinho? Não. O transnucal que fala... Tem esse, tem um que é bem detalhado. Eu sei qual tá. é. E Eu foi, sei qual é. eu não foi a sei primeira vez que eu vi o lábio dele, porque ele sempre colocava a mão na boca, então eu nunca conseguia ver, e eu sempre estava virado. E aí que eu vi que ele ia ter lábio leporino. Sim. O lábio leporino é aquele lábiozinho Que é aberto. colado no Aberto. Nariz, né? Uhum. Aberto, tá. E a fenda, que também dentro é aberta. Ele vai fazer uma cirurgia ainda, depois, logo. Tá. Aí a gente ficou sabendo nesse dia que eu fui fazer esse exame bem mais detalhado. E aí ele estava virado e ele não conseguia ver o coração certo, o médico, né? E aí ele disse, tá faltando uma veia aqui, eu não tô enxergando, mas... Ele falou isso? Falou. Como que é pra você nesse momento, assim, como mãe, quer dizer, tá tudo bem acompanhando? Ele tava tudo certo. Já vê a história do lábio, já é uma coisa que foi deve na hora. Dá uma Foi. mexidinha, né? É. Mas aí você ouve do coração, como é que foi Aí isso? ele falou só isso, mas ele falou, mas não vai ser nada, fica tranquila, deve ser a posição dele e tal. Mas eu já fiquei apavorada, né? Apavorada. E aí ele entrou em contato com o meu ginecologista também ficou apavorado. E o doutor Simões, tem que lembrar o nome dele. E aí ele disse que não, vamos esperar mais um tempo, porque para ver direito o coração ele é muito pequeno e a gente esperou mais um tempo. Meu Deus, acho que foi eterno esse tempo, né? Porque foi, eu tava assustada. a gente tem um exame pra fazer, né? E esperar o resultado, os dias ficam longos, né? E ele sempre me falando, doutor Simões, não vai ser nada. Ele estava muito preocupado também, dava pra ver. E nós, na esperança que não ia ser nada. Quando a gente foi pro HCM, que a gente fez com uma cardiologista chamada Daniele, e ela disse assim... Eu acho que ela passou mais ou menos 1 hora sem falar nada na sala. Quer dizer, dá vontade de falar, fala alguma coisa, né? E eu tentando me segurar, me acalmar, né? E ela disse assim... Aí eu perguntei pra ela por que ela não falava nada. E ela disse, olha, não tem nada normal no coração dele. Não tem nada normal, tá tudo errado. Misericórdia, meu Deus do céu. E aí eu já desci tremendo, passando mal, chorando. E aí eu peguei o elevador. Isso você estava com quantos meses? Eu acho que eu Elisângela? estava mais ou menos com uns 7 meses, quase 8 já. Quase perto de nascer, então. Perto de nascer. A gente sempre fez tudo certinho, o ultrassom estava tudo certo, então foi um susto, assim, já no final. Você vinha no pré-natal, tudo dando certo, tal, de repente, dessa veia do coração, vamos colocar, digamos começou assim, do lábio, o médico meio que... Assustou. E aí ele falou, tá faltando alguma coisa. Só que esse exame chama ecofetal, né? Que é um ecocardiograma na barriga ainda. Então é um exame muito detalhado. Assim, o que eu sei é que nem todo mundo tem acesso a isso, né? Aqui em Rio Preto nós temos acesso, graças a Deus, à saúde, né? Porque eu conheci o HCM, tanta coisa lá que eu não tinha noção do que existia. É bom de falar isso, né? Porque é algo que nós temos que é uma bênção para nossa cidade, para quem precisa, de repente, um exame desse, que dá para ver certinho o coração, ele dentro da barriga. E aí foi onde ela falou, olha, você tem que ter uma consulta com o doutor Ulisses Crote. É o cirurgião pediátrico, cardiologista e professor. Só tem ele aqui também. Quer dizer, é um gênio, né? Em Rio Preto.
E aqui é referência. Então, ela falou, fica calma que ele é ótimo, ele só tem que nascer nesse hospital, porque só aqui vai ter um remédio que ele vai aguentar, suportar até 2, 3 dias no máximo para fazer a cirurgia. Porque então, se não tivesse diagnosticado isso... Na gravidez... Quer dizer que ele certamente nasceria e morreria. Morreria, sem saber o que era. Sem saber o que era. Porque o coração estava tudo com anomalia ali. Tá. Sim, começou no coração. E aí o doutor Ulisses falou no dia que eu fui fazer essa consulta, era tipo uma consulta pro Bernardo na gravidez. E aí a gente foi e eu fui até com uma amiga, né? Nesse dia eu fui com minha amiga Patrícia, que eu moro com ela, Sim. inclusive hoje. E aí, e eu lembro que ele falava e eu ficava assim, voando. E ela que perguntava as coisas, que eu tava em outro mundo, parecia que eu nem tava na Terra. Meu Deus. Eu imagino. Aí que eu lembro, que ela comenta, que não é nem eu que lembro, ela disse, olha, Lili, o que ele falou, que todo coração é igual. E o lado dele, que cada lado tem uma função, né? Uma função que vai para o pulmão, uma função que vai para o corpo para bombear. E o dele só tem um lado. Quer dizer que só um lado funciona. Meu Deus. E não tem as divisõezinhas no coração, que todo coração é como uma casa. Tem uma explicação ou não? Olha, eles pediram vários exames, assim, de cariótipo, que para ver se é genético, não deu negativo. Eu fiz outros, deu negativo, ele fez na UTI. Eu fui para Ribeirão Preto fazer um no SUOP também e não deu negativo. Até hoje tudo dá negativo. E não eu nunca tinha visto. Eu comecei a ver essas coisas no meu filho. Nunca tinha visto isso antes. Uma história assim, né? Não. E às vezes minha família, minhas irmãs perguntam pro meu pai, se meu pai já ouviu falar. Nós perguntamos assim para as pessoas. Para tentar descobrir e pegar, né? Se vem de alguém, alguma coisa, e ninguém sabe nada. Ninguém tem uma explicação para isso. E o doutor, ele falou isso, o doutor Ulisses falou, isso é muito raro acontecer, é uma chance em não sei quantos milhões, ele fala. Meu Deus. Aí eu falei, nossa, então eu fui sorteada. Ele falou que eu fui sorteada. E aí ele disse que todo coraçãozinho tem uma divisão, e a dele era toda junto, não tinha divisão. Não tinha divisão. Não tinha. E a veinha que vai pro pulmão, ele não tinha para bombear, por isso que ele precisava do remédio. Sim. Até eles colocar um tubinho para ir pro pulmão. E aí ele fala que o coração de uma criança é o tamanho do nosso quando nasce. É bem pequenininho. E aí por isso que seria muito, muito arriscada essa cirurgia de recém-nascido. Ele falou que a chance dele sobreviver era muito pequena. Meu Deus. Ele falou que cada 10 crianças, uma boa parte morre, né? Cada 10 crianças. Quando é uma cirurgia de muito risco, ele fala em cada 10. Quando é uma cirurgia mais tranquila, ele fala em cada 100. Quer dizer, todo jeito é um risco, mas esse era o risco do risco. Do risco. Eu já ouvi muitos pais lá e eu vi os pais falando em cada 100. Eu falava, nossa, ele falava para mim em cada 10. Ah, pelo risco, pela gravidade da situação. Isso. E aí ele fez essa primeira, eu lembro que foi no dia 27 de maio, 4 dias depois, ele fez a cirurgia e foi o primeiro a entrar, porque ele tinha essa prioridade, né? E aí a gente ficou até 3, quase 4 horas para ver ele. Porque então ele nasceu, tá mostrando aí, ele já... Ele usava oxigênio também, sonda. Ele ainda usa tráqueo. Até a tráqueo. Lábio leporino. Porque aí, então, ele começa uma história de guerreirinho mesmo. Ele já do nascimento ali, lutando pra viver. A primeira, então assim, ó, a primeira sentença não aguenta 24 horas, 48 no máximo, quer dizer, ele passou. Passou. Eles falaram 3 dias... ele falou, esses 3 dias é o mais arriscado, passou. Aí depois ele começou a pegar bactéria no hospital. Meu Deus! Ele teve um infarto, porque como o coração dele não tem as divisãozinhas, é como se desse um choque, né, elétrico. Meu Deus! E o médico tinha falado isso. E coração como mãe, Elisângela, imagina você ver uma coisinha mais linda dessa, porque ele era pequenininho. Um infarto, como assim, gente? E aí eu cheguei, a médica me falou, olha mãe, ele teve um infarto, você não sabe o que eu passei. Eu corri para dar choque, fui correr para pegar adrenalina, a injeção, mas ele fez uma força e sozinho ele voltou. Então, a gente sabe que não é sozinho, né? Então eu falei, eu já sabia que era Deus desde o início, né? Então eu falei, ainda bem que eu não estava aqui, pelo menos, para não ver que eu ficava.
Eu sou apavorada. Imagino, né? Aí, depois disso, ele teve também convulsão, porque como ele ficou muito tempo com o corpo aberto, né? Fica a máquina lá e tal, teve convulsão, mas ele teve 2 convulsões, teve essa primeira, teve na segunda, mas ele teve, o cérebro dele mesmo voltou tudo certinho pro normal. Nesse momento, por exemplo, infarto, convulsão... Bactéria. Como é que era a tua fé, Elisângela? Eu ficava apavorada. Ficava apavorada da minha fé, vou falar da minha fé. Quando eu conheci esse doutor, a primeira coisa que ele me falou foi isso. Era para que eu tinha que ter fé. E foi o que eu... Foi isso que me apeguei. Isso. Sim. Foi. Em oração, porque eu tenho uma amiga minha também que mora em Jales, que ela é missionária, foi ela que me trouxe para a igreja, foi ela que me trouxe para Jesus, porque eu não sou de uma família cristã, sou de uma família católica. E aí, e na verdade minha família assim, nem frequenta igreja nem nada. Tá. Uhum. E meu pai tinha raiva de crente. Olha, tinha raiva. E depois do meu filho, eu vejo a minha família diferente, né? Meu pai se voltando para Jesus, sim, entendendo o para milagre. essa fé, né? Para essa fé que isso. E aí meu pai falou hoje pra minha mãe assim, quando acontece alguma coisa, chama ela para orar. Eu fico assim abismada, mesmo de longe, porque minha família é de Pernambuco. Eu sou pernambucana. Minha conterrânea, então. Eu sou pernambucana. Que e aí, lugar de Pernambuco? Chama Serrolândia. Eu nasci em Araripina, mas a gente mora em Serrolândia. Minha família é toda de Garanhuns, lá no interior de Pernambuco também. Conheço. E a gente minha família mora no sítio, meu pai gosta de sítio, né? E aí? Olha como tem coisa, para quem está em casa assistindo o programa agora, que tem coisa que a gente não entende, né? Não entende por que passa. Por exemplo, acontece tudo isso com o Bernardo. O médico falou, não tem mais que 24 horas de vida, 48 no máximo. E tudo isso serve para que o teu pai hoje, aquele que nunca acreditou em Deus, que era contra a minha fé. Contra a tua fé, hoje ele que chama a tua mãe para orar, porque ele viu um milagre na vida do Bernardo. Minha família toda fala isso, né? Minha família toda. E isso já recompensa tudo, né? Que eu passei assim. No momento, naquele tempo, eu não entendi o que estava acontecendo, por quê e tal, por que comigo. Só assim, tem coisa, no momento a gente não entende. Que eu acho que é isso que nesse testemunho, nessa que tá passando por luta, você quer entender no momento. Agora, né? Por Agora. Que isso? Deus, por que isso? Porque, tipo, puxa vida, eu tô grávida, entre tanta gente, eu tô vivendo isso, no momento você nunca vai entender, tá bom? É verdade. Você nunca vai entender no Sim. momento. Depois você entende, mas no momento você nunca entende, então tá bom? Ok? Eu lembro que a pastora Márcia foi na UTI orar por ele, a gente entregou a vida dele lá, né? Eu já entregava a vida dele desde quando eu tava grávida para Deus, eu sempre falava isso, mas assim, teve uma época que eu fiquei revoltada, eu fiquei mal com Deus, e até que um pastor do Rio de Janeiro que eu nunca vi na minha vida, até hoje eu nunca vi, ele disse assim para minha irmã, que minha irmã ora por mim lá, olha, o mundo inteiro pode orar por ela, mas quem tem que orar é ela. É ela que tem que buscar. O poder da oração é a mãe, ele falou. É a mãe por ele. E por isso que o nome dele é Bernardo Samuel. Porque eu comecei a ler um Samuel que fala de Ana, que ela ora pelo filho, que ela era estéril, e ela faz votos com Deus para dar o filho para ela, e Deus fez muito além disso. Verdade. Deus deu um profeta para ela. Sim. E para salvar não só ali a vida dela, mas também para salvar Israel. E quando eu vi essa história de Ana e a oração dela, eu comecei a fazer igual, eu comecei a fazer voto para o meu filho, para mim também, entregando totalmente a minha vida, esquecendo o que tinha de ruim de acontecido, essas coisas, buscando a Deus primeiro. Que lindo, você tomou o caminho de Deus, né? Assim, né? Ao invés da revolta, sim, você foi buscar e entendeu o seu papel como mãe, né? Foi. E eu recebi muitos conselhos, assim, graças a Deus sou cercada de pessoas que buscam a Deus, né? Igual essa senhora que me levou para Deus, minhas amigas, a que eu moro com ela é cristã, de uma família cristã também. Então eu acho que eu fui acolhida, assim, de alguma forma. Não estava só. Teve um momento que eu me sentia sozinha, né? Que eu estava sozinha com ele e tal. Que é difícil essa luta, né?
Mas aí eu via tanta gente, Deus levantando, médico dentro do hospital, via muitas pessoas que eu não conheço, do Rio de Janeiro, que oravam por nós, do Pernambuco, do Ceará, da Bahia, que fizeram até arrecadação para ajudar, que eu fiquei sem trabalhar. Esse tempo todo eu fiquei sem trabalhar. Sem trabalhar. E as pessoas fazendo arrecadação, fazendo vaquinha, tudo quanto é lugar, sem conhecer eu, sem conhecer ele. E aí eu não fiquei olhando as perdas, né? Eu olhei, digamos que assim, vão-se os anéis, ficam os dedos. Eu olhei para o que Deus estava fazendo, para quem Deus estava levantando, mesmo que fosse anônimos, né? E aí ele fez a segunda cirurgia com... Na verdade, quando ele saiu do hospital, nós saímos, ele teve pneumonia, a gente voltou. Meu Deus. E a médica... tipo assim, é pra falar, vai ser marcado mesmo. A médica cardiologista dele, que acompanha ele até hoje, a Alexandra, ela disse, eu vou internar ele aqui na parte de enfermaria do coração, mas o doutor Luiz nem vai saber, que ele é o chefe, ele é um cirurgião, ele é chefe, né? Eu vou cuidar da pneumonia dele, mas depois eu vou te indicar uma pediatra para... quando isso acontecer de novo, tem uma pediatra, né? E aí ela cuidou dele. A gente saiu da UTI e voltou. Aí ela disse que ficou bom, graças a Deus, dessa segunda vez de novo. Mas assim, o engraçado nesse dia, que no momento foi apavorante, mas no dia eu chamei o SAMU e fui arrumando as coisas dele, que eu sabia que era grave. Quando eu fui ver a saturação dele, estava 60% só. E ele estava muito branco, muito pálido. Quanto tempo ele já estava? Ele estava com mais ou menos uns 4 meses, porque foi bem recente, né? E aí chegou 3 moços do SAMU e ele ficou assim, como assim, mãe? Que ele está vivo com 60%. Aumentou o oxigênio até o máximo que podia, que era o 8. Ele falou que a idade dele, o tamanho é 8 no máximo. E não adiantava também, não aumentava nem nada. E aí ele disse, eu vou chamar uma ambulância especial com o médico e com o enfermeiro para acompanhar, porque ele não pode, talvez ele não chegue no hospital vivo. E aí eles ficaram tão impressionados que eles veio a ambulância, a gente foi e eles foram com nós, 2 ambulâncias para levar o Bernardo até o hospital, porque eles queriam ouvir a história, entrar dentro da ambulância para saber, entender como é que ele estava vivo. Como é que ele estava vivo. Olha isso, gente, isso é muito forte. É muito forte. Isso é muito forte, gente. Isso é a glória de Deus, né? Hoje o Bernardo está com quanto tempo? Está com 2. 2 aninhos. Quer dizer, contrariando tudo que era previsão. E o desenvolvimento dele, como é que ele, assim, ele não sentava, era molinho, né? Tinha dificuldade. Esses tempos, até um tempo desse, 1 ano e meio, ele não conseguia comer por causa do lábio, que a gente teve que esperar primeiro o coração. E aí ele fez a primeira do lábio. Aí rompeu, a gente ficou internado de novo, fez de novo a do lábio, até que deu certo, ele começou a comer, se alimentar bem. Ele começou a sentar porque eu colocava ele no andador e isso foi ajudando a coluna dele. E aí ele começou a sentar, engatear, andar. E todo mundo, nossa, pode ser que ele se atrase, mas ele não é atrasado, assim, nesse sentido, ele é terrível, né? terrível. Graças a Deus. Né? E é muito inteligente, por mais que ele teve convulsões, tomou fenobarbital há muito tempo, ele é muito inteligente. Isso as médicas viam desde o início que ele ia ser muito inteligente. Amém. Então, graças a Deus, não teve esse problema. Não precisa nem te perguntar se você crê em milagre, né? Não. Porque você é o milagre, né? Nós dois. A gente... E eu lembro da segunda cirurgia dele, que eu já estava tranquila, né? Assim, porque eu via Deus levantar muitas pessoas. Tinha médico que mandava cheque para mim, que eu nunca vi até hoje. Meu Deus. E aí eu estava bem mais tranquila na segunda cirurgia dele, que ele estava com 8 meses. Ele começou a dar gripe em casa e ficar roxinho, passando mal. E aí eu falei, meu Deus, no final de ano, sabe? De dezembro de 2019, antes da pandemia. E aí a gente foi, internou, a gente já vai pro aparelho que ele estava cansado já. E isolou ele, falou, talvez deve ser H1N1, mas graças a Deus não era, né? E aí isolou a gente ficou mais um tempão lá. Aí a médica falou, eu vou te dar alta, que ele tá bom, ele começou a ficar melhor, a gente passou o Réveillon lá, ele já tava melhor. Ela falou, vou dar alta dia 14 de janeiro. Eu falei, tá bom. E eu comecei a sentir muito no meu espírito para mim orar, né? E eu falei, por que eu tenho que orar? Ele tá bem, já citou, né? Mas mesmo assim eu fui orar. Aí eu falei,
Paty, pra minha amiga que eu moro com ela, esse ano de 2020 vai ser diferente. Ela falou, por quê? Porque eu tô sentindo que eu tenho que orar. E aí eu comecei a orar. E quando dia 14 a médica falou, eu vou dar alta, mas a doutora Alexandra pediu pra ver o coração dele. Falei, tá bom, então. Bem desanimada. Aí, quando foi olhar, disse que o tubo tava fechando. Não, tinha que fazer a cirurgia. Por isso que você estava orando já, né? Sim. Por isso que você já estava orando ali. E aí eu falei, então era isso. Quando a médica apavorada falando pra mim, eu bem tranquila. Porque Deus te preparou antes. Deus te preparou antes. Olha, eu quero louvar a Deus pela tua vida. Dizer que para nós ouvir, tem foto do Bernardo atual aí para ver um rapazinho já de 2 anos. Se tiver, coloca pra gente, por favor. Atual, mas tem ele aqui, gente. Ele aqui. Vamos pedir pra Larissa entrar com acha ele, que não? pra gente despedir do pessoal. Se a Larissa estiver aqui com ele, com o Bernardo, a gente pede para ela entrar e eu quero que você aproveite, olha ali na câmera 3 e fala para quem está em casa agora, precisando de um milagre, qual que é teu conselho para essa pessoa? Precisando de um milagre. Eu acho que só tem um conselho. É a gente se humilhar aos pés de Deus e buscar Deus em oração acima de tudo. Porque mesmo quando a gente perde, que eu já vi pessoas perder o filho lá dentro, a pessoa saía com fé e nunca... Ele tá chorando. Ô, Pinsky, vai com a mamãe, vai com a mamãe. Assustei ele, vai com a mamãe. Oh, meu Deus do céu, do Judia. Ô, tio Judio. Ó, nós vamos embora. Era pra ser a cena mais linda ele entrando aqui, vamos ficar de pé. Deus abençoe, um beijo. A gente se encontra nesse domingo, às 10 da manhã e às 18 horas. Fiquem com Jesus, que história de milagre. Tá aqui o Bernardo, ó o milagre, no colo dela. Você quer ver? Milagre? Vai parar aí no teu colo, porque Deus é Deus de milagre. Um beijo. Deus abençoe. Tchau. Amém.